estão aí? Eita, glória, os irmãos já estão ligados aí para a glória de Deus. Quem chegou? A Regiane, professora Regiane já está presente. A irmã Ivani também está presente. Irmão Divino também está presente. Deus abençoe a vida de vocês. Só me passa o feedback se o som está bom, se a imagem está boa, porque eu estou transmitindo tanto no Facebook como no YouTube. Muitas pessoas pediram para mim. Gente já entrou aqui, ó, amém, Pai do Senhor, lá do YouTube. Amém, agro show, agro é show, amém, Deus abençoe. Esperando o evangelista Átila. Como que está o som, como que está a imagem? Tá tudo perfeito, irmãos? Dá um feedback para mim. Fala alguma coisa, deixa eu mandar outro recado para o Átila. Glória a Deus. É o Marcos, direto do YouTube. Deus abençoe, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bem? A imagem está bem? Alguém pode me reportar aí? A Regiane disse que está ótimo. Perfeito o som, a imagem. A Magda também disse. Amém. Glória a Deus. O Átila acabou de enviar para mim aqui que daqui a pouco entra que está com um probleminha técnico. Glória a Deus. Amém. Quem mais está entrando? Os irmãos estão entrando. Então a imagem e o som está bom, né? Então não está atrasando a voz não, nem a imagem, né? Então graças a Deus. Vamos então, só esperando o Átila aqui entrar. Nós estamos tanto pelo Facebook da igreja, né, como no YouTube, no meu canal pessoal. Muitas pessoas pediram e a gente está disponibilizando também para eles estarem assistindo. Amém? Os Leiana acabou de entrar. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Ele é tremendo. Deus, ele é fiel. Só deixa eu achar aqui o amém. Só esperar o Átila entrar para a gente começar a nossa live. Deixa eu tirar isso aqui também. Glória a Deus. Giovana Alves também entrou. Deus abençoe, Giovana. Ivani, Deus abençoe também a Ivani. Tenho certeza que Deus tem uma palavra direto para o coração de vocês. Você sabia que tempo de crise é o tempo de oportunidade que o Senhor tem para agir sobre as nossas vidas? Crise é tempo de que o milagre do Senhor venha se manifestar de forma sobrenatural. Por quê? Só pode haver milagre em situação que é impossível humanamente falando. Então nós estamos vivendo em um território, em momentos, em um tempo que é propício para o milagre de Deus acontecer na tua vida, acontecer na tua família, né? Então, eu não vejo, tem muitas pessoas que olham para a crise, olham para os problemas e vê como uma destruição. Mas, na verdade, este problema, seja ele qual for que nós estamos enfrentando, ou qualquer um de nós, ele veio para quê? Para manifestar a glória de Deus. Tudo depende de onde você está e como você vê. Então, dependendo da forma que você, aonde você está, é a forma que você vê. Então, queridos, e tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Só deixa eu enviar o link aqui só para uma pessoa que está me pedindo aqui e já vamos começar. Eu vou começar, depois o Átila ele já entra, né? O Átila está com um pequeno problema técnico, né? Mas dá tudo certo. Eu não enviei para a igreja? Enviei aqui, ó. Amém. Deixa eu ver aqui.
Pode pegar suas Bíblias, viu, meus amados? Pode pegar as suas Bíblias e nós vamos meditar nas Santas Escrituras. O Átila acabou de entrar. Esperar ele acabar de ajeitar ali. Aí. Aê! Grande Átila! Graça e paz. Graça e paz, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bem, graças a Deus. Nós temos aí o Getúlio pelo YouTube. Nós temos o Heleno Serafim também assistindo pelo YouTube. Pensa nos... Eles gostam de assistir pelo YouTube. Tá certo. Você está com algum problema com o Facebook? Não, eu consegui normal aqui. O Facebook aqui tá normal. Eu vou tentar compartilhar no meu aqui, mas não... Os irmãos podem dar um feedback como é que tá as coisas aí? Se o problema é nosso aqui mesmo? Muito bom até o momento, pastor. Amém. Getúlio já colocou aqui muito bom até o momento. Heleno Serafim, estou aqui. Agora sim, pastor, no YouTube, eu assisto de boa na TV. Esse Getúlio, hein? Smart, né? Assisto de boa. Não tá atrasando, não? Tá atrasando muito? Aqui tá de boa, Átila. Tá perfeito. Eu consegui entrar no Facebook e compartilhar também. Eu vou sair aqui só para não... Ok, aqui tá bom. O Isleana, sua esposa, disse que está ótimo. Graças a Deus. Vou até encostar a porta porque tá dando um retorno aqui para mim. Amém. E daí, Átila, como é que tá Colorado? Como é que tá a expectativa aí? Recolher. Toque de recolher, né? Varão, antes de você entrar aqui, eu estava dizendo para os irmãos que muitas coisas o Senhor permite para manifestar a glória dele. Sim. Né? Mas depende a forma que nós vemos e aonde nós estamos nele para compreender isso. Porque se eu não estou em Deus agora, se nós não estamos em Deus, iremos ver somente as dificuldades, os problemas, as crises, iremos ver só os desafios, iremos fazer igual o povo de Israel, falar que Golias ele é gigante, ele é grande e é invisível. Até que chegou Davi, olhando de uma perspectiva diferente, e diz: quem é esse circunciso que desafia o Senhor, o Israel do Senhor dos Exércitos? Átila, acho tremendo, né? Só um exército tendo uma perspectiva da batalha. Não é o texto que a gente vai ministrar, não, mas vamos entrar aqui. Ah, tá. Eu acabei de entrar no Discord aí entre eu e você para te perguntar isso aí. Então. Sim, eu ver. Eu vou escolher o texto, ou eu. Ok, entendi. Então, veja bem. O povo de Israel, né, o exército de Israel, olhando para o gigante, amedrontados e com medo, e o gigante desafiando. Né? Aí chega Davi, uma pessoa, um menino, né, foi levar comida para os seus irmãos, foi levar queijo para os soldados lá, e ele olha o gigante de uma forma diferente de todo o exército. O que eu aprendo com isso, Átila? Que muitas das vezes a visão da unanimidade, ela não quer dizer que é a correta. Porque a visão de Davi, aos olhos dos irmãos dele, até que os irmãos dele falam assim: bem sabemos que você é presunçoso, você está aqui por alguma coisa. Eles pensavam que Davi estava com segundas intenções, mas Davi tinha uma perspectiva diferente quando olhou para aquele gigante. Então, a gente vai ver a crise, nós vamos entender a crise, vamos entender
Quando eu digo crise, não estou dizendo só a crise do Covid, eu digo a crise em qual área que seja da vida, que seja financeira, seja emocional, seja familiar, seja social. Dependendo da forma que você vê, você vai olhar e ver um gigante impossível de derrotar. Mas se você olhar da perspectiva em Deus, você vai ver que tudo é possível. A perspectiva humana, né? Ela é finita, né, Pastor Messias? Nós temos que ver que enquanto o ser humano ele tem qualidades, Deus tem atributos, né? Exatamente. E aí, quando você olha para os atributos de Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente. Então, esses atributos, eles vão fazer com que Deus não seja, por exemplo, onisciência. Deus nunca foi pego de surpresa. Jamais. Jamais. Onipotente, ele nunca perdeu uma batalha, por mais que às vezes na visão humana a gente ache, olha, né, há uma discorrência nisso aqui, mas Deus nunca perdeu, né? Ele tem todo o poder, né? Ele se submete à sua palavra, né? Aos parâmetros que ele estabeleceu, não no Cronos, e sim no Kairos, né? Sim. Então, ele estabeleceu esse plano e está tudo sob o controle dele. Por mais que não pareça, né? Deus ele é tão grande, por exemplo, Pastor Messias, que para que nós possamos entender ele, a Bíblia está cheia de antropomorfismo, antropopatismos, para que a nossa condição finita consiga entender e compreender a Deus de uma forma finita, é óbvio, mas né? É necessário esses meios pedagógicos, né? Pedagógicos. Quando você fala de Davi, uma análise de um especialista em guerra, né? As apostas na Bolsa de Valores, por exemplo, seriam todas em Golias, né? Ninguém, né? Então, não é o ponto de vista humano, né? Não é o olhar humano. Exatamente, porque nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento propício para a gente ser engolido pelo humanismo. Por quê? Porque todo mundo fica olhando pela expectativa da maioria. Então, já viu aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus? E não é uma mentira. Vox Populi, Vox Dio, né? Latim. A voz do povo não é a voz de Deus, porque Jamais. o povo... A voz do povo foi a que gritou, crucifica Jesus e dai-nos Barrabás. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Aí que entra o exercício da fé na vida daqueles que serve esse Deus que você acabou de falar, que compreende que esse Deus nunca perdeu o controle, esse Deus ele não está desesperado com o desespero do homem, esse Deus tem tudo na palma das suas mãos. Quando nós acreditamos assim, nós sentimos segurança. Porque, veja bem, a segurança nossa, veja bem, como a gente está vivendo nessa perspectiva desse vírus maldito, vamos dizer assim, Átila, né? Então, todo mundo está querendo um porto seguro, uma segurança. Então, todo mundo olha para a Anvisa, todo mundo olha para os Estados Unidos, para a Inglaterra, todo mundo olha para tudo quanto é lugar, da onde vem a cura, da onde vem a vacina, e aprontaram a vacina, tanto a Coronavac como a Oxford, tanto a outra. Tudo isso é válido, tudo isso nós temos esforço humano e o homem deve se esforçar. Entretanto, falando de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva de quem crer, nós acreditamos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, veja bem, mas é a vacina, mas é o Senhor que vai providenciar que o homem venha ter alívio no coração. Pelo menos aqueles que acreditam
de fato nele. Aqueles que têm uma fé aplicada. Aqueles que têm uma fé aplicada, porque aqueles que não têm uma fé aplicada, eles vão querer encontrar segurança naquilo que os homens estão dizendo. Mas você vê, Átila, cada um tem uma opinião diferente em relação a tudo que está acontecendo. Você entende? Então ninguém tem uma opinião concreta. Então o mundo está meio que desesperado, né? Entretanto, nós que confiamos no Senhor, acreditamos que o nosso socorro vem dele. Foi o que o salmista Davi disse. Quem é esse incircunciso? A palavra incircunciso, em outros termos, significa: quem é esse que não tem aliança, desafiando o exército do Deus vivo? Você entendeu? Então, veja bem, Davi acreditou, por isso que no Novo Testamento, ele é o único homem da Bíblia que tem um título, o homem segundo o coração. É interessante o ponto de vista de Davi, só uma análise rápida, e graças a paz, Doriel, graças a paz, Mandina, mas assim, Doriel Carlos, Deus abençoe, saudade de você. Davi, ele entra em defesa, mas de um olhar totalmente divino. Exato. Porque a preocupação dele é o seguinte, olha, para você ver, ele vai dizer o seguinte: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Né? A defesa dele, a ideia dele é de que o Deus vivo nada, né, que pertença pode ser desafiado, né? E Deus, sim, na verdade, é um Deus que não pode ser desafiado, né? Nós temos aí histórias até mais contemporâneas, saindo um pouco da Bíblia, que, assim, não vou citá-las para não causar aqui, nem criar crenças, entendeu? Mas o senhor sabe o que eu estou falando, muita gente que está ouvindo sabe, pessoas que desafiaram, e isso é notório, né? Notório. Sim. Que desafiaram e deu errado, né? É muito notório. Agora, Átila, quer ver? Tipo assim, nós não temos... Eu preparei uma coisa, mas vamos partir para outra. Assim, vamos estar aqui dentro dessa perspectiva. Vamos abrir vamos ver se você foi um bom aluno de escola bíblica dominical. Vamos ver se você foi. Eu dormia muito. O texto, claro que não é, tá? Mas é assim, é a forma que falavam, tá? Texto áureo da Bíblia. Texto áureo da palavra, você lembra? Ixi, o meu pai dizia que era João 3,16. Esse é do meu, hein? Esse é do meu, João 3,16. Texto áureo. Os mais antigos. Era o parâmetro. Dizer que era João 3,16 era o texto áureo da Bíblia, e pregador que não soubesse pregar o 14 de João também não era pregador, era o parâmetro. Eu sei que quem está online aqui, acho que só o Heleno lembra disso, né? O Heleno o Heleno... O texto áureo da palavra, na verdade, usado como método evangelístico, né? O Átila, tem muita gente que entrou aqui, Átila. A Eugênia entrou, a Silene também entrou. Quem mais entrou aqui? Laura Barreto, Doriel. Doriel é meu amigo de infância, Laura é minha prima. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, Átila, tem alguém que tá com saudade de você aí, ó. O Doriel, a gente é amigo de infância, e ele, trabalhamos junto depois na idade adulta também, quando a gente trabalhava nos laticínios Multibom. Que bênção. No escritório, e se eu não me engano, ele era um dos responsáveis pela parte de fabricação. Amém. Igor acabou de entrar também, graça e paz, Igor. Irmãos, vocês que estão já nos vendo aí, antes de nós começarmos a abrir aqui um texto, nós vamos abrir vários textos das Sagradas Escrituras. Você que está no Facebook, dá para você compartilhar essa palavra.
Você vai lá e compartilha. Não custa nada você ir lá e compartilhar, porque eu acredito que você não é daquelas pessoas que tem vergonha de compartilhar a palavra, né? Então você vai compartilhar lá no nome de Jesus. Ana Paula entrou pelo YouTube também, estamos aqui pelo YouTube. Rapaz, o YouTube é uma ferramenta que não pode ficar de fora mais, viu, Átila? O YouTube não dá pra gente ver a foto, né? Eu sou muito ruim de nome. Né? A Ana Paula, se não me foge a memória, é a esposa do Marcos. Né, do irmão Marcos. Esse eu acho, né? Se não for, a irmã me perdoa, mas eu acredito que é assim. Só deixa eu tirar aqui, Átila. Sim. Vamos lá, texto áudio da Bíblia, João 3,16. João, capítulo 3, versículo 16. Né? Nós estamos falando sobre fé, falando sobre enfrentar a perspectiva, né? Então eu quero chamar vocês a abrir João 3,16. Vamos começar do 15, né? João 3,15. É um versículo muito conhecidíssimo, Átila. Você já pregou sobre esse texto, Átila? Já. Somente nos cultos ar livre, os cultos de evangelismo. Quem não pregou João 3,16, como disse seu pai, na verdade nem pregador é. Mas vamos olhar esse texto agora, Átila, que eu não preparei, viu? Não preparei, mas dentro daquilo que nós estamos falando, sim, que diz assim, ó, para todo aquele que nele crer, para todo, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler o 16 também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, que é unigênito, para todo aquele que nele crê, de novo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Átila, vamos lá. Perecer. A palavra perecer aqui vem de condenação. Deixar de existir. Agora, pasme, eu me esqueci agora, eu não vou abrir a Bíblia aqui que eu tenho, senão pode dar uma travada. Mas a palavra perecer aqui significa inútil. Ela tem uma raiz de significar inútil. Ou seja, aquele que não crê, a pessoa que não crê, como diz, vamos ler o 17 para complementar, para a gente explanar. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, Átila, o crer é fundamental de nos livrar da condenação. Agora, preste atenção. Mas não é somente a condenação eterna. É a condenação que começa em vida. Você está me entendendo? Porque a palavra perecer vem de condenação. E também ela tem o sentido de inutilidade. Todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, deixa de ser inútil e se torna útil. Como diz, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas os maiores especialistas em liderança diz que pobreza é inutilidade. Você entendeu? Pobreza é inutilidade. Porque, na verdade, todas as pessoas que conseguem encontrar uma utilidade na tua vida, ele consegue ter uma perspectiva. Agora, a palavra diz, aquele que crer nele não é condenado. Então, se o contrário de não é condenado, é salvo. E a palavra salvo é aquele que encontra o propósito. E o propósito está onde? Está no nome do Filho de Deus. Então, o crer é fundamental para nós nos livrarmos da condenação. Mas não é somente
a condenação eterna, mas muitos vivem uma condenação diária. Quantas pessoas estão sobre a condenação do medo? Quantas pessoas estão sobre a condenação emocional? Quantas pessoas que estão vivendo de forma inútil? Quando eu digo inútil, não é que significa que não presta mais, mas não sabe do valor que tem e não entende o propósito que tem, porque todo o entendimento do próprio propósito está em Deus. Não tem como o homem descobrir o propósito 100% deles fora de Deus. Então, a todo aquele que nele crê não pereça. Mas o não perecer já começa do partir do crer no Senhor. Porque tem muitos que dizem que crer, mas vivem perecendo diariamente. Entretanto, Átila, o perecer que eu estou dizendo, não perecer, não é não ter problema. Não é não passar pelas dificuldades. Perecer é em se entregar para o problema. Perecer é se entregar pela desavença. Perecer, em outras palavras, é jogar a toalha. E quantas pessoas estão jogando a toalha? Por quê? Porque tiraram o foco do crer no Senhor. Tiraram o foco no crer. Porque o crer, ele se tornou muito objetivo. Todo mundo sabe que precisa crer, mas as pessoas não conseguem fazer a aplicabilidade na sua vida de não viver sobre esta condenação. Quando eu não consigo fazer a aplicabilidade do crer, que é a fé em execução, eu estou sobre o perecer. Agora, veja bem, e o perecer não tem nada a ver, como eu já disse, não quero ser redundante, da condenação eterna. E também não nos isenta dos problemas. Mas o não perecer é você descobrir que no Senhor você já está livre, ou seja, é você vencer as batalhas diárias da vida. Isaías, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, 6:5. Deixa eu ver, Isaías 6:5, isso mesmo. Isaías capítulo 6, verso de número 5, pastor Messias, ele diz, ai de mim que eu vou perecendo. Ou seja, ele está reconhecendo a inutilidade, né? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, essa impureza de lábios é viver uma vida de inutilidade. Porque o que a boca diz, o coração está cheio. É essa a razão por que Isaías está dizendo isso, né? Por exemplo, se eu estou com os lábios impuros, né? O que a boca diz, o coração está cheio. Então, ele está dizendo, eu sou uma pessoa e o meu coração está impuro, e eu estou habitando no meio de um povo impuro, ou seja, pastor, eu estou no meio de um povo inútil como eles eu estou sendo. Por quê? Porque talvez eu possa até crer, porém, eu não estou transbordando e fazendo com que os outros creiam. Exatamente. E aqui na Fiel tá assim, ó. Uhum. Então disse, ai de mim, pois estou perdido. Sim. O perdido é o mesmo perecer, Átila. Sim. Entendeu? Perdido é o mesmo perecer. O perecer, se eu não me engano, é na Almeida Revista e Corrigida, tá? O pastor está fazendo uma citação da ACF, para que fique bem claro, e Exato. A ACF é uma versão mais segura, tá bom? É só para que fique bem claro isso, pastor, para que não se faça confusão, tá? Né? Mas o perecer é o mesmo do perdido, né? Uhum. Aí ele fala, porque sou homem de lábios impuro, e habita no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor da Glória. Ou seja, em outras palavras, Isaías está dizendo, eu falava aquilo que o povo falava.
eu era mais um no meio da multidão. E agora que a glória do Senhor se manifestou, eu estou perecendo, eu estou perdido. Entendeu? Mesmo. Deixa eu só te fazer um questionamento nesse assunto, e aí, pastor Anderson Martins, meu irmão, está na live, que honra. Anderson Martins. Anderson, é meu irmão. Pastor Anderson, pastor da Igreja Assembleia de Deus, ele dirige a congregação, eu não vou me lembrar o nome, mas é a congregação do bairro Ângelo Angelim, tá? Uma grande congregação, uma bonita igreja ali. Daqui de Cerejeiras? Daqui de Colorado. Ah, Colorado. Tá. Mas vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta, então, baseado no versículo que eu citei, que o senhor abriu um adendo. O senhor acha que é possível uma fé que não gere fé em outras pessoas, ter fé sem gerar fé em outras pessoas? Totalmente. Totalmente. E existe a fé pessoal. Sim. Se chama fé primária. Uhum. A fé primária a pessoa só tem para ela. É aquela pessoa que acredita em Deus, mas aquela... Eu gostaria que o senhor separasse bem didático a fé Pitts e a fé Emanuar, bem didaticamente, tá? Vamos lá. Hoje nós temos tempo e a cadeira é mais macia hoje, né? Vamos lá. Para que o pessoal entenda isso aí, né? Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No versículo 16 diz, não me vergonho do evangelho de Jesus Cristo. Então, porque nele, em Jesus Cristo. Sim. Aí veja bem, porque todo aquele que nele, em Jesus Cristo, crê, não pereça. Porque nele se descobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é tudo aquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor que Deus recebeu. Então, a justiça de Deus. Aí a Bíblia fala, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Pela fé. Então, de fé é o crer para você, é o crer objetivo. É aquilo que você sabe que Cristo fez, que é verdade. É aquilo que você sabe que Cristo morreu na cruz, que é verdade. Você sabe que tem que ser nova criatura, que o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. Isto é tudo objetivo. A Pitts me faz ver as coisas objetivas. Como elas são. Como elas são. Uma fé pragmática. Que ela vê a verdade. A verdade está lá e a pessoa acredita. Mas a fé Emanuar já é esta verdade em execução na minha vida. Grego, né, pastor? Lembrando que nós estamos falando de grego, tá, gente? Exato. Não é hebraico, grego, né? Grego. Grego. A fé Emanuar já é a fé em execução. Deixou de ser objetiva para se tornar subjetiva. Em outra palavra, deixou de ser fato e desculpa. O fato se tornou aplicável na minha vida. A Manoá. E esse versículo é encontrado em primeiro lá em Abacuque. O justo viverá pela fé. A palavra fé lá em Abacuque é a primeira vez que aparece a palavra Emanuá. É a fé em execução. É a fé que faz. É a fé que agarra. É a fé que executa. É a fé que caminha. É a fé que não tem o meio termo. É aquela fé que a pessoa caminha mesmo. Muitos dizem assim, eu creio, mas é tão difícil. Eu sei que Jesus pode fazer um milagre, mas não é brincadeira. Ou seja, a fé primária, ela choca com a incredulidade que está dentro do coração do homem. Eu sei que Jesus faz, mas é tão difícil. A fé Emanuar, eu sei que Jesus faz e não interessa como. Nós usamos algumas coisas na live, falamos na live passada, e a Regiane fez uma pergunta para nós, pastor Messias, sobre a questão de negar a si mesmo. Foi. Né? A fé Pitts, ela não nega a si mesmo. Não. Né? Tá. Não. A fé Emanuar é que você vai aí sim,
você vai negar a si mesmo. Eu acho que nós podemos ser um pouco polêmicos aqui e dizer o seguinte, por exemplo, Efésios vai dizer, porque pela graças Sois sois, salvo. isso Salvo. não provém de vós, Mas é um dom de Deus. né? Por intermédio da, Graça. Fé. né? Fé. Então o que acontece? Deixa eu ir em Efésios aqui, peraí, pastor. Ó. Ah, deixa eu só ir aqui em Efésios. Efésios 2. 2 começa 2:5. Tá, vamos supor, vamos lá, então tá. Só para que o pessoal entenda. Na o live 8. nós 2:8. falamos. Aí nós estamos separando fé Pix e fé Emanuá. Tá. Pastor, então, deixa eu ser mais simples aqui. O pastor disse que a fé Pix é aquela fé. Eu creio, mas é muito difícil. O pastor foi, né? A fé Emanuá é aquela fé que vai, por exemplo, um dos exemplos que nós citamos, acho que não tem como ser mais simples, né, pastor? É aquela fé que você vai negar a si mesmo. O que o senhor citou o texto de Paulo, né? Porque não Sim. vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em mim. Em mim, né? Aí, Efésios, porque pela graça sois Salvos. por meio da Fé. fé. Por meio. A Por fé é o meio. A fé é o meio. Aí tá. Aqui nós estamos falando de salvação. Não, nós estamos falando de salvação no texto. Porque pela graça sois salvos. Tá? Por meio da fé. Queridos, aí tá. Sejamos polêmicos pelo menos um pouquinho. Pastor Messias, isso não vem de vós. Me ajuda a não ser tão polêmico aí. Vamos bater nos fariseus. Olha, gente. Você tem que ser crente. Você tem ter que bom testemunho não faz mais do que a sua obrigação. Certo? Certo. Porém, não está aqui no texto. Não está aqui no texto de Efésios, né? Dizendo que nada do que você faça, entendeu? Nada do que você faça vai ser o suficiente para você se salvar. Aliás, se salvar já é um termo que eu estou tendo que arrumar aqui, porque senão não tem como, né, pastor? O que o texto está dizendo? Isto não vem de vós. Pastor Messias, o que o senhor entende por isso aí? Que, na verdade, veja bem, até o crer e o querer é Deus que coloca no homem. Ou seja, porque eu não tenho a capacidade de ser bom para crer. Eu não tenho a capacidade de ser bom para aceitar. Então, tem pessoas que vivem a fé primária, né? E tem que provar para si próprio que ele tem que fazer alguma coisa para ser salvo. E quanto mais ele tenta se esforçar para ser salvo, mais em condenação ele entra. Olha. Porque esta é a missão da condenação. Veja bem, Átila, a condenação ela tem um papel. A condenação ela vem mostrar que o homem já está perdido. E o meio da salvação é por Jesus. E quanto mais eu tento me salvar, que nem areia movediça, mais eu me atolo. Entretanto, quando eu creio por meio da fé
e a graça de Cristo me resgata, aí Olha só. eu não faço, veja bem, eu não faço para ter fé Isso. ou para receber. Estão faço, caminhando para onde eu estou querendo levar, isso. eu faço porque eu fui alcançado. Eu faço porque eu já fui resgatado. Ou seja, a graça superabundou na minha vida. E tem muitas pessoas que fazem sem a graça e tornam uma desgraça de acusação. Aí vive levando as pessoas a perecer. Veja bem, o evangelho pregado de hoje, por muitos, mais faz as pessoas desacreditar do que crer no evangelho. Por quê? Porque o estilo de vida que a pessoa vive não contradiz com aquilo que ele fala. O senhor disse, o senhor disse uma frase aí agora que até a possibilidade de crer, né? Até do a possibilidade de crer, do querer é uma permissão. É uma intervenção divina. Isso. E é interessante que tem muita gente equivocada num sentido também, pastor Messias. Por quê? Tem gente, assim, pensando no sentido de que ele está indo até Cristo. E é uma visão errada. É uma visão errada. Hoje nós estamos aqui, né? Vamos até a hora que der. Na hora que o pessoal começar a xingar, a gente para, pastor Messias. Mas assim, deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai até Cristo porque Deus te permite ir até Cristo. Aí Cristo vai dizer o seguinte, eu vou mostrar na Bíblia aqui, tá? Aí Cristo vai dizer o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é uma via de mão dupla. Exatamente. Só se vai a Cristo por Deus e só se vai a Deus por Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em João 6, você conhece o versículo. Acho que todos que estão na live conhecem. João capítulo 6, verso de número 37, vai dizer o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim. Sim. Ou seja, se Deus não te der a Cristo, você não vai a Cristo. Se Cristo não te enviar ao Pai, você não vai ao Pai. 44, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Sim. Ele disse, eu sou a porta. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, ó, você só vem porque o Pai traz. É por isso que às vezes, pastor Messias, é por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Por exemplo, o chamado dos discípulos. Jesus só passava e fazia assim, ó, deixa tudo e vamos. E o cara ia atrás, pastor Messias. Exatamente. O Átila, isso é tremendo, porque quando a gente começa a executar... Eu estou só te beliscando hoje para ver se você fala, né? Quando a gente começa a entender, parar para analisar as escrituras, você vai ver todo aquele que nele crê não pereça. O perecer, né? Que eu já falei que é condenação, tal, né? Mas o perecer é não conhecer a Deus. O perecer é não saber desfrutar da graça o qual Deus deu. Porque todo aquele que nele crê não perece. Ou seja, por quê? Porque em João 17,3 disse, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, por único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, veja bem, se o não perecer corresponde à vida eterna, mas o não perecer corresponde a conhecer a Deus, porque Deus é a vida eterna em nós. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem, eu creio, mas na hora de executar,
Não é bem assim. Porque nós vivemos aquilo que Isaías disse. Eu habito no meio de um povo de lábios impuro. Então, veja bem, e você disse, a boca fala que o coração está cheio. Então, veja bem, e a pessoa, ela fala aquilo que ela acredita. E ela fala naquilo que ela vê. E, entretanto, viver pela fé em Manoá é você contradizer aquilo que os teus olhos te mostram e o que os teus ouvidos estão ouvindo. Viver pela fé em Manoá é viver por aquilo que o Senhor determinou. Sim, Davi ele chega, ele vai enfrentar o gigante, aí Saul vai pegar a armadura, vai pôr nele, ele vai tirar a armadura, vai descer no riacho, vai pegar o seixo, vai subir e vai dizer, você vem a mim, olha o que ele está vendo, com espada e com lança. Varapaus. E olha o comentário do pessoal do exército, né? Você é um menino, e ele tá, Golias, né? Treina desde menino. Sim. E aí Davi vai olhar com todos esses olhares, porque essa batalha, ela teve vários olhares, pastor Messias. Exato. Ela teve o olhar de Saul, que quis fazer política, colocar a armadura dele. Ele teve o olhar dos irmãos de Davi, que diz, rapaz, você é presunçoso. E Davi olha com os olhos da fé. Exato. Ele creu, porque ele disse, você vem a mim como espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Exatamente. Esse é o segredo. Entretanto, Átila, veja bem, e qual é, os irmãos que estão nos ouvindo aí, mande uma pergunta também, meus queridos, né? Veja bem, como que eu sei que eu vivo sem a condenação? Porque, vou falar bem devagarzinho, Átila, porque, vou fazer uma pergunta, é melhor. Vou fazer uma pergunta. É possível, Átila, um cristão, uma pessoa que se diz que é cristão, viver sobre condenação? É possível. É possível sim, uma pessoa que frequenta a igreja, que todo dia coloca palavras no YouTube para escutar. É possível de pessoas assim viver uma vida perecendo. Por quê? Porque o grande sinal que eu, de fato, tenho a fé, o crer em execução, está onde você puxou a leitura lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, amém? A graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, amém? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção. Mas tenha vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus como Senhor. Não é levantar a mãozinha, você entendeu? Levantar a mãozinha faz parte, confessar com os lábios faz parte, que é bíblico. Entretanto, é muito mais do que isso, conhecer a Deus. Por quê? Porque no versículo 9 diz, Efésios 2:9, porque não vem das obras para que o homem não se glorie. Pronto. O legalismo cai por terra, o humanismo cai por terra, a religiosidade cai por terra. Entretanto, a graça agora chama para uma responsabilidade. Versículo 10. Porque somos feitura sua. Aí, já falando com quem tem a fé em execução sobre a sua vida. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, a quais ele nos preparou para o qual Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o sinal que eu vivo a fé é manual, o crer em execução, ou uma fé aplicada na minha vida, é que eu exerço as obras o qual ele me chamou de antemão. E qual é as obras, Átila? Qual é as obras?
Não estamos falando aqui de ganhar a multidão para Jesus. Não estamos falando aqui de numerologia, de numerolatria, de crescer denominações. As obras, Átila, começam na própria pessoa. As obras começam na própria pessoa. Por exemplo, Átila, é quando você está passando por aquela crise emocional, você vai colocar a fé em execução e dizer, em nome de Jesus, que ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, verdadeiramente tomou sobre si. E você colocar aquilo que você crê que é um fato, como aplicabilidade sobre a tua vida. Este é o início da obra. Por quê? Átila, por quê? Os irmãos aqui, os 23 irmãos que estão vendo, e mais os olheiros, preste atenção. Por quê? Veja bem, o realizar das pequenas coisas move as grandes. A prova da execução do crer na minha vida, da execução da fé em Manoá, ela inicia-se em pequenas coisas, para mover as grandes. É errado as pessoas pensar que tem a fé genuína em Manoá já movendo as montanhas. Não, começa movendo pensamentos, começa movendo perdão, tirando mágoa, restaurando, reconciliando, perdoando. Ei, crente! Mateus! Você tá. Ô, Átila, se eu não removo a mágoa do meu coração, como que eu vou realizar um milagre extraordinário na vida de outras pessoas? Uhum. Então, a fé em Manoá inicia-se que aos olhos humanos é pequeno, entretanto, o executar é grande. O pastor Messias, o senhor disse sobre pequeno e grande, eu me lembrei das parábolas. Quando Jesus chega no capítulo, Mateus capítulo de número 25, verso de número 21, ele vai dizer o seguinte sobre pequeno e grande, ele vai dizer o seguinte, o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. O Átila, a palavra fiel aí, a palavra fiel vem de uma execução. Foste fiel, zelou, cuidou, né? Ou seja, acreditou. Então, amados, uma ação consumada, né? É uma ação consumada. Exatamente, uma ação consumada. Então, amados, não menospreza as coisas pequenas, porque é através das coisas pequenas que as coisas grandes vão se movimentar. Eu vou repetir, não despreza as coisas pequenas, porque quando você consegue mover aquilo que você acha que é pequeno, as coisas grandes se movem também. Qual é o nosso problema? O nosso problema é querer mover o grande, mas nós temos a incerteza do que é pequeno ainda. Entendeu? O senhor faz uma colocação bacana sobre a fé em Manoá e sempre dizia que quando eu estou com esta fé em execução, não é só deixar de fazer aquilo que eu não posso, né? Mas é mais no sentido de que eu deixo de fazer aquilo que eu posso, né? Para que essa fé esteja em execução. Ou, né, por exemplo, como é que eu ia explicar? Mas assim, eu deixar eu tô cansado, eu trabalhei a semana inteira, eu entrei no domingo, e domingo, um exemplo, tinha algo do reino para que eu possa fazer, eu tenho todo o direito de ficar em casa.
mas eu não fico. Eu vou ao culto, eu vou estudar a palavra, eu vou fazer algo de bom a uma família. Então, eu deixo de fazer aquilo que eu posso fazer para fazer em favor do reino. Não é uma questão de deixar a fé, Pitts, é você, por exemplo, eu não vou pegar algo do vizinho sem falar com ele. Isso é algo que eu não posso fazer. Então, isso né? Mas, por exemplo, eu deixar de fazer aquilo que eu posso em favor do reino. Exato. Né? Exatamente. Porque a fé primária, a fé Pitts, ela me ensina, a fé Pitts me ensina a rejeitar o que é doutrinário, que é proibido. Você entendeu? Mas a fé Emmanuel já me faz rejeitar o que é permitido, já muda tudo ao contrário. É permitido eu fazer, mas eu não faço porque eu tenho outras prioridades. Por quê? Porque agora, como diz Gálatas, quer ver, Átila? Vamos lá para Gálatas rapidinho? Se eu achar Gálatas aqui, Gálatas. Será que os irmãos estão abrindo Bíblia? Sei não, hein? Gálatas 2:20, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo. Essa daqui é aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Estar crucificado com Cristo já é vivenciar a vida eterna. Já estou crucificado com Cristo, agora tem um ponto e vírgula. E vivo, atualidade, presente, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, outro ponto e vírgula, Átila. E a vida, Paulo falando da sua vida presente. E a vida que agora vivo na carne, de forma natural, vivo pela fé do Filho de Deus. Não é pela fé dele. É pela fé do Filho de Deus. O qual me amou e entregou a si mesmo por mim. Essa daqui é a fé executora, é a fé Emmanuel, é a fé que nos entrega, é a fé que todo aquele que nele crê não pereça. Átila, Romanos capítulo 8, versículo 1, o que diz? Romanos 8:1. 8:1. Irmãos, pode fazer comentário, pode fazer pergunta, tá? Vocês ficam à vontade para estar compartilhando também essa live, manda no grupo. O que diz, Átila? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, andar segundo a carne é o oposto do crer. Veja bem, todo aquele que nele crer, o oposto do crer é incredulidade. Todo aquele que nele crê não perece. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que creram, que vive a fé do Filho de Deus, o qual me amou. Está livre da condenação. E é todos os tipos de condenação, seja ela psicológica, emocional, seja depressão, ansiosidade, seja ela familiar, seja ela por afronta, por calúnia, tudo aquilo que diverge com aquilo que Deus tem projetado para o filho, para a filha de Deus. Se eu estou em Cristo, eu vou começar a viver a vida eterna. E viver a vida eterna, Átila, é viver o poder da ressurreição. Mas veja bem, alguns acreditam, quem está comigo aí? Veja bem, alguns acreditam na obra da cruz, mas não têm fé suficiente para ser crucificado. Quando você olha, por exemplo, a Escritura aos Hebreus, capítulo de número 11, ele vai discorrer sobre fé. Ele vai falar sobre... Começa dizendo que a fé é o firme fundamento, né? De coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Ele vai dizer que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Vai dizer que pela fé nós entendemos que os mundos
né? Foram criados pela palavra. Ele vai dizer no capítulo 11, no verso de número 6, que sem fé é impossível agradar-lhe. Impossível! Agora, Átila, esse impossível, esse sem fé, que é o impossível agradar-lhe a Deus, e o agradar a Deus é o que está o agradar a Deus é o desfrute do cristão. Você entendeu? Eu posso ter fé de crer. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Eu posso crer em Deus, mas a minha fé não agrada a Ele ainda. E quando a minha fé não agrada, para Deus, é como se eu tivesse sem fé, porque a fé que agrada é aquela fé que eu me torno semelhante ao filho dele. Por exemplo, uma fé que agrada. Abraão, ele tem um filho que era a expectativa máxima do casal. Aí Deus aparece, né, e vai dizer, olha, pega teu filho, vai até a terra de Moriá, sobe numa montanha e sacrifica. É complicado agradar, mas é a fé que agrada, é nesses moldes. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Ali foi o crer, ele creu. Mas quando ele levantou o cutelo, ele já estava na fé executora. Ele ia executar aquilo que ele acredita. E é interessante. Aí quando ele foi executar, o anjo brada. Abraão. Agora, Átila, a prova da fé executora. Ele acreditou que Deus pediu, mas ele teve que continuar acreditando que Deus não queria mais. Sim. E é interessante. É tão interessante, é porque nós vivemos, nós olhamos, e a tendência humanista é que a gente fique muito na cronologia das coisas. E Deus, ele é um Deus que ele vai de eternidade em eternidade. E Abraão, pela fé, ele passeia com Deus na eternidade, pastor Messias. Uau, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando ele está no pé do morro, ele está no Cronos. Mas ele deixa os moços que foram junto com eles, e diz, olha, fique aqui. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer, nós iremos e voltaremos. Meu Deus. Isaac, ele vai fazer uma pergunta, que é uma pergunta que Isaac faz na eternidade, pastor Messias. E ele vai olhar, ele vai dizer o seguinte, a pergunta de Isaac, pastor Messias, ela ecoa até hoje, em muitas casas. Isaac olha e vai dizer o seguinte, olha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas e o cordeiro para o holocausto, aonde está? E Abraão não responde também no Cronos, ele responde na eternidade. A resposta de Abraão é para mim e para você, hoje. Às vezes, pastor Messias, nós olhamos e dizemos, ei, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas e o cordeiro? Exato. E Abraão dá uma resposta na eternidade, dizendo, o cordeiro, Deus para si o cordeiro proverá. Exato. Isso daí, Átila, eu vou ter que colocar isso aqui. Aí, isso que você está falando, deixa eu... Porque a fé manual, pastor Messias, o meu ponto de vista, se o senhor não quiser concordar, não tem problema. Mas quem está na fé Emanuá, ele passeia com Deus na eternidade. Perfeitamente. Né? Deixa eu colocar aqui para você. Isso que você falou de Abraão. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito com aquilo que é aparente. Então, a fé Emanuá nos leva a caminhar nos dois mundos. O mundo cromos, físico, e o mundo kairós, de Deus. Eita, Átila. Por isso, varão, por isso que aquele que vive
a fé no Filho de Deus, ele está passando uma angústia. No mundo, cromos. Mas a fé dele leva ele para o Kairos. No Cronos, ele está terrivelmente aflito. Mas quando ele olha para o Kairos, ele vê o alívio, a providência. Por isso, todas as vezes que nós falamos com uma pessoa que exerce a fé executora, ele diz: graças a Deus que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai funcionar. Mas não é um jargão. Mas é como Abraão, nós voltaremos. Ou seja, quando nós aprendemos isso, ou seja, nós não estamos presos nesse mundo físico. Nós estamos no Kairos. Hoje o Brasil, vamos dizer aqui, Cerejeiras, Cone Sul, Rondônia, vive um momento de calamidade, de angústia. Mas quem sobe para o Kairos sabe que dias melhores já estão se aproximando. Quem não está no Kairos vai chamar aqueles que estão no Cromos, vai chamar aqueles que estão no Kairos de louco. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Pai da fé. Aos Romanos, pastor, capítulo 8, verso de número 18, vai dizer o seguinte, olha para você ver o que é caminhar, na eternidade com Deus. Romanos 8, verso de número 18. Sim. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste Cronos, não hão de se comparar com a glória, eternidade, que em nós há de ser revelada. Eita, Deus de mistério. Rapaz, se eu fosse... Já estava aqui no manto, já. Literal, porque para mim tem por certo. Que as aflições deste... Ele passou, Átila. Ele passou. Você entendeu? Eu tenho por certo. As aflições é notória. Se torna repetitivo, né? As aflições é um fato. As aflições é um fato. As aflições é verdadeira, mas ele diz, eu tenho por certo. Isso que estamos passando não há de se comparar. Porque ele estava vendo que estava se aproximando. Então, todo aquele... Isso é caminhar na eternidade. Abraão está no pé do monte, mas na eternidade ele já subiu, já está voltando com Isaac. O cordeiro já proveu. Deus já proveu o cordeiro na eternidade, né? Você está aflito hoje, mas Deus já antes do problema, Deus já tem a solução. Antes do problema, Deus já tem a solução. Isso é notório ao discorrer de toda a Bíblia, né? Ao discorrer de toda a Bíblia. Para toda a escravidão no Egito, Deus tem um Moisés, né? Para um filho que vai ser imolado, Deus tem um cordeiro, né? E aí, quando você olha para Moisés e para Cristo, pastor Messias, você vê em Moisés no Antigo Testamento, para quem gosta de teologia tradicional, né? Que muito nos auxilia também, né, pastor? Claro. É uma tipologia de Cristo, né? Sim. É uma tipologia de Cristo. Você vai ver durante toda a Bíblia, que antes de todo problema, Deus tem uma solução. Ele antecipa com uma solução. E isso porque Deus é um Deus que vai de eternidade em eternidade. Você pode se angustiar, como o pastor Messias falou, você pode passar por aflições,
Pode, Cristo disse: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é fazer como Davi, é olhar, né? É olhar com o olhar da fé, e não a fé Pitts, mas a fé Emmanuel, né? É olhar como Paulo, quando ele diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, quando Cristo vive em mim, aí você volta para Cristo e aí você vê ele dizendo: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. A realidade é esta. Ele não nos ausentou de problemas. Não. Porque a glória, apóstolo Paulo diz, porque as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Agora, Átila, vamos lá, me ajuda a pensar aqui. Me ajuda a pensar. Tem pessoas, a maioria dos crentes, eles querem viver a glória de Deus. Correto? Sim. Todo mundo quer viver a glória de Deus. Ela disse que mandou glória de Deus aqui, eu não fui. Né? Todo mundo quer viver a glória de Deus. Agora, preste atenção, Átila. As pessoas querem viver a glória de Deus, mas não querem ser forjadas na aflição. Porque o povo precisa entender o seguinte: não haveria um Abraão, pai da fé, sem o acontecimento do Moriá. Moisés não seria Moisés se não tivesse tocado na água e o mar. Davi não seria Davi se não tivesse enfrentado o gigante. Quem era Davi antes do gigante e depois? Entendeu? Vocês têm que entender isso, queridos. É na batalha que se forjam os melhores soldados. Exatamente. Porque, Átila, lá em João 3,16, João escreve assim, que Deus, ele fala assim, eu não vim no mundo para condenar-se o mundo, mas eu vim o mundo para livrar o mundo. Ou seja, mas poucas pessoas conseguem desfrutar disso de uma forma aplicável. Você entendeu? Porque é notório você ver hoje, inclusive na vida de muitos líderes religiosos, pastores, o desespero. O desespero. Entendeu? Eu sei que este momento é momento de interceder, de orar, de clamar. Não é um momento de brincadeira, sabemos disso. Entretanto, nós temos que aprender a viver pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, justo, quem é justo? Não é aquele que é perfeito, aquele que é justificado. Viverá pela fé. E é isso que nos dá esperança. É isso que nos dá esperança. Entendeu? Porque eu vi um mestre dizer, Átila, eu vi um mestre da palavra dizer, um cara muito mestre mesmo, dizendo que Jesus viveu literalmente o texto de Abacuque, o justo viverá pela fé. Por isso que presta atenção, por isso que quando ele morreu, né, a morte, o inferno, o diabo não teve legalidade, porque Jesus, ele conquistou o direito de viver. E ele então, não dá esse direito, pastor. Ele pela fé Emmanuel, nos transmite esse direito quando diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Agora, tem como, Átila, tem como separar a vida cristã de uma fé aplicada? De uma fé aplicada? Tem como viver a glória de Deus, viver o sobrenatural, se não aplicar, se não viver uma fé aplicada? Não tem como. Não tem como, né? Não tem, ou senão a gente vai viver no raso. É assim, pastor, pelas regras, nós temos que entender uma coisa. Uma coisa é religião e outra coisa é vida cristã. Por regras, você vive a religião.
Sim. né? E pela fé aplicada, né? Aí sim, aí você vive, né? O evangelho. Você vivencia, a palavra viverá em você, você vai viver essa palavra. Você vai viver essa Exatamente. palavra. Por regra, não corta cabelo, tira a barba, deixa a barba, usa isso, usa aquilo. Não estou pregando contra denominação nenhuma, e Deus me livre. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? É só uma questão de opinião, certo? Mas assim, por regra, irmão, por essas regras, veste isso, veste aquilo, você vai seguindo essas regras, você vai ser religioso, certo? O que nós estamos te chamando não é para você, né, pastor, que tudo está errado, não. É para que você, além disso, você viva uma fé aplicada. Sabe por quê? Porque o sacerdote passou, pastor, vivendo uma vida religiosa e tinha um que foi roubado e machucado à beira do caminho e a fé dele não foi aplicada, ele deixou ele, passou de ermo. Passou de largo. Né? Então queridos, ele estava vivendo as regras do sacerdócio? Sim, mas não estava vivendo uma fé aplicada. Nós não estamos dizendo para que você não siga as regras da sua religião. Se está tudo bem para você, amém. O que nós estamos falando é que de nada valerá se você não viver uma fé aplicada. E outra coisa, eu posso pegar um gancho aí, Átila? Claro. Tem pessoas que não vivem nem a fé. Tem pessoas que não vivem nem a fé primária, vivem a fé da denominação. Tem também. Né? Agora, Átila, vamos entrar numa conclusão, já deu 1h24. Né? Vamos ver se nós conseguimos terminar rápido aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou no domingo que, antes de eu entrar nisso, deixa eu falar para você. Então, eu tenho que viver uma fé em execução, correto? Viver uma fé em execução. Mas o que me faz viver a fé em execução? Você, domingo passado, você leu Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Agora, veja bem, por que as pessoas não conseguem ter uma fé aplicada? Porque não está ouvindo a palavra. É porque nesse sistema, e aí não estamos pregando contra a convenção nenhuma, pelo amor de Deus, mas nesse sistema, talvez convencional, é muito forte as regras e o estatuto interno, que às vezes você segue mais o estatuto interno e ouve mais do estatuto do que do evangelho em si. Eu fui em determinado lugar, Átila, e sentei, e a pessoa desconfiou que eu era evangélico, e passou 30 minutos falando que não usava calça comprida, que não usava aquilo, que não podia isso, e lá é tão sério que nós nem bigode pode ter por causa disso. Aí na hora de ir embora eu paguei e falei assim, rapaz, eu passei 30 minutos aqui, né? Você falou 30 minutos de coisas periféricas e você não falou de Jesus para mim nem um minuto. Você sabe falar muito bem de regras, mas você não sabe falar nada de Jesus. E a pessoa ficou meio assustada comigo, né? Porque a boca fala, né? Você vai olhando o decorrer da história da nação, né? De Israel, e você vai ver que eles vão vir, e aí eles vêm como nômades, como seminômades, depois, né, eles vão se tornar uma nação grande, e aí por desobediência eles vão ser levados ao exílio, né? O sul vai ser levado à Babilônia, o norte vai para o cativeiro sírio, né? E depois, o que vai resultar? Vai passar por um período interbíblico, né? Em que Deus vai se calar. E triste coisa, irmãos, é o lugar onde Deus não tem boca.
Porque, reverendo Hernando Dias Lopes diz o seguinte, cara que eu respeito muito, discordo de muita gente em algumas coisas, mas respeito muito todos esses autoridades que temos bíblicas. Ele diz que onde Deus não tem boca, nós não devemos ter ouvido. Entendeu? Ai, Jesus! Isso é uma verdade gritante, pastor Messias. Porque se Cristo, tá difícil concluir, mas se Cristo é o centro da hermenêutica, e há algo em que Cristo não falou, por que é que eu vou ter que impor em você? Exatamente. Eu acho, assim como a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé também ela é retirada por aquilo que ouvimos. Sim. Então, da mesma maneira que a fé vem de nós ouvir a palavra, porque tudo aquilo que nós ouvimos nos governa, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ó, fé. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, da mesma forma, eu vou até colocar aqui, porque de repente o irmão fala, eles estão falando da cabeça deles, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Da mesma forma que a fé, ela vem, é 2 Timóteo 4, ela vem pelo ouvir, ela também ela é retirada, Átila. Por aquilo que ouvimos. Veja bem, o que diz lá em Mateus capítulo 13, versículo, me esqueci, que diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Cadê? Eu coloquei. Aí. Olha lá, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha a missão do diabo. Separar da fé, se apostatar. A palavra apostasia e de apostar vem de divorciar, separar alguns da fé. Aqueles que estão na fé pizza, irmão, vai tudo pro buraco aí. Dando ouvidos a enganadores. Átila, porque você sabe aquele conceito? Mas falando de Deus é o que importa. Não. Falar de Deus não é o que importa, tem que saber o que fala de Deus. Se não tiver, segundo as escrituras que o próprio Deus ordenou, não vale. Eu não me lembro, vou tentar me lembrar, mas talvez só se lembre, se aparecer outro profeta pregando outro evangelho, tem a ele como anátema. Anátema também vem do hebraico eren, né? Que significa excomunhão, destruição, aquilo que não tem aliança. Sim. Né? Então não é falar de Deus, mas sim o que fala de Deus, né? Igual nós estamos citando, se aparecer outro profeta pregando outro evangelho, né? Tem a ele como anátema. Quando faz-se referência em Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, pastor Messi, deixa eu só encontrar aqui. Nós estávamos concluindo, não estava? Nós estamos concluindo. Mas ele vai fazer referência à igreja de... Aí, coloquei aí, ó. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Amaldiçoado. Né? E você quer ver o que o anátema gera? Quando Acã tocou no anátema, né? Sim. Quando Acã tocou no anátema, escondeu o anátema e levou dentro da casa dele, Acã tocou.
e O Acã povo, levou para dentro da casa dele. Gerou morte. o povo Gerou, pereceu. O povo pereceu, começou a perecer, o povo de Israel começou a perecer. né? E aí, pastor, tocou, uma pessoa tocou, né? Mas algumas pessoas morreram com isso. Exatamente, Né? exatamente. Então, é muito importante, Átila, vamos fazer uma aplicabilidade aqui rapidinha, Uhum. que todos aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, né? Você que é pai de família, você que é mãe de família, você jovem, de repente, uma atitude errada minha, eu posso levar a minha família a perecer. Veja bem, porque quando eu começo a perecer pela desobediência, é porque a minha fé deixou de ser fundamentada pela palavra e começou a ser fundamentada dos meus conceitos. E hoje que nós vemos, o que, que a gente mais vê? Ninguém fala, está escrito, eu acho, eu penso assim, eu vejo assim. Ninguém mais consegue ter a capacidade de dizer assim, ó, está escrito. Quando Satanás confrontou Jesus, né? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, né? O que Jesus disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu acho que eu não devo fazer, eu acho. Não, Jesus nunca usou eu acho. Jesus sempre ele executou aquilo que o Pai estabeleceu. Por isso que a Bíblia diz: todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, presta atenção, não, a vida eterna ela não é só o projeto de futuro para a eternidade, mas a vida eterna é você desfrutar de uma intimidade com Deus diária. Isso já faz parte da vida eterna. Tem muitos que olham para a vida eterna e pensam que é só quando Jesus vir lá na eternidade. Não. Neste exato momento você pode desfrutar da vida eterna. Por quê? A vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus Cristo como Senhor. Isto é vida eterna. E o conhecer a Jesus, Átila, é viver uma vida livre de condenação. Conhecer a Jesus, mas assim, até parece que nós estamos evangelizando, né? Não parece? Né? Mas não, não é. O senhor fez referência à questão da palavra. Tá falando de Deus e aí tá tudo bem? Nesse caso, o Apocalipse 3, verso 10, vai dizer o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora Guardarei. da tentação. Ou seja, palavra, que palavra? Estão Exato. falando de Deus, mas o que estão falando? O que isso vai gerar? O que isso vai gerar? Aí o mesmo Apocalipse, pastor, o mesmo Apocalipse, né? Ele vai dizer o seguinte, no capítulo de número 22, no verso de número 19, para quem acha que está falando de Deus, está tudo certo, vai dizer o seguinte: se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Meu Deus. Então, querido, quer falar qualquer coisa? Fale de filosofia, fale de outra área, né? Mas não, da palavra de Deus, tenha muito cuidado para, né, não se equivocar. Amém. Exatamente. Ô, Átila, vamos dar continuidade nessa palavra sexta-feira, viu? Isso. Vamos dar Voltaremos. continuidade nesta palavra sexta-feira, que é dia de Bíblia na mesa, como nós não temos presencial, porque nós estamos respeitando as normas de restrições, mas nós teremos Bíblia online aqui, né? Isso. Tanto pelo Facebook da igreja, pela página, como pelo YouTube também. Uhum. YouTube E lá já ouviu? Você mandou para lá?
É ao vivo, tá ao vivo, os irmãos assistindo pelo YouTube. Tem alguém pelo YouTube aí? Manda um alô. Tá ao vivo. Eu só não coloquei aqui para me ver, porque senão trava muito, né? Tem um parâmetro, né, para o YouTube, era não sei quantos inscritos, deu certo não, lá? Não, mas por esse aqui, pelo StreamYard, a gente consegue. Ah, que legal. Bacana. Pelo StreamYard, porque ele consegue transmitir os dois lados. Queridos, mas alguém tem alguma pergunta? O Getúlio. O Getúlio tá pelo YouTube aí, ó. Isso. O Getúlio, aí, ó. Amém, ela tá vendo? YouTube? Sinalzinho? Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta, faça qualquer pergunta que o Átila vai responder aí agora, no ato. Amém. Giovana Alves, amém. Quem mais? A Andréia disse amém. Divina, amém. Pessoal, a Eugênia. Teve com a gente na live, né? Heleno Serafim, pelo YouTube também, Marão. Você viu? Mas já vão parar? Queria agradecer aqui, pastor, também a minha querida mãe, minha querida esposa, meu irmão, pastor Anderson, o pai, que eu acho que esteve por aqui também, o meu sobrinho, acho que os dois estão por aí também, o Felipe e o Mateus, tá? Doriel, Deus abençoe todos vocês, tá? Deus abençoe, obrigado pela companhia agradável de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, todo aquele que nele crê não pereça, viu? Isso só não é um evangelismo, isso é uma aplicabilidade todos os dias das nossas vidas. A Magda tá aí, fala mais um pouquinho. Isso é porque a gente reclamou aquele dia que nós já estávamos com 2 horas e pouca de live, né, pastor? A gente, queridos irmãos, deixa eu falar, ó, a gente fica aqui, ó, né, nessa cadeira, não pode mexer muito, qualquer movimento a gente desenquadra a câmera. E o Heleno deitado no sofá lá da casa dele, na boa, escutando a live, né? E já estava com 2 horas. 2 horas. Quase 1h40. Eu acho que o Heleno deve estar comendo um bife acebolado agora. E aí tomando um suco e querendo que a gente fique aqui sentado na cadeirinha enquadradinho aqui, né? Mas, gente, a gente vai tentar, né, pastor? Deus abençoe vocês, tá? Vamos orar, Átila? Vamos. Vamos orar, agradecer por todos os irmãos. Sexta-feira nós estaremos aqui, às 8 horas também, tá? Às 8 horas em ponto. Eu sei que os crentes que vivem a fé Emmanuel não vai assistir novela, né? Não vai perder tempo com essas coisas, não. Quem tá na fé Pix pode fazer o que for, mas na fé Emmanuel vai estar ligado aqui na palavra para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, louvamos pela vida do Átila, por suas aplicações, por seu parecer bíblico. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos que estão online, através da página do Facebook, através do YouTube, e aquilo que o Átila e eu, ó Pai, não pudemos explicar de forma melhor por nossas limitações, que o seu Espírito, ó Pai, ministra melhor no coração dos teus filhos. Te damos graças, ó Pai, e nos ensina a viver esta fé aplicável, a fé Emmanuel, a fé executora, Pai, que nos leva a caminhar no Kairós, nas dimensões sobrenatural, aonde nós vamos, e os teus filhos vão viver a tua glória no nome de Jesus. Amém. As suas considerações finais, Átila. Só agradecer a todos e convidar, né? Chame alguém, quem você... Sexta-feira a gente vai ser mais técnico, né, pastor? Vamos fazer pelo menos 300 versículos bíblicos, né, Átila? Vamos ser mais técnico e mais acadêmico sexta, tá? Hoje é mais um culto e domingo é mais um culto, mas na sexta-feira a gente vai, para quem gosta, né? De Bíblia? Mais técnico, tá? Quem gosta de Bíblia, né? Então venha. Uma teologia simples e aplicável. Uhum. Amém? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Que o Eterno vos guarde, vos livre dessa pandemia, vos livre de tudo. E quem estiver passando por aflição, a glória de Deus vai se manifestar. Deus abençoe vocês.